Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez aqui no canal Reino do Céu, né, para mais um estudo, uma meditação da palavra, né? E terá como título Precisamos de um sacerdote hoje, na nova aliança, né? O título será mais ou menos assim, né? Deus constituiu na antiga aliança um sacerdote, levantou toda uma tribo, né, sacerdotal, para que todas as outras tribos, ou seja, todos os outros povos que buscassem a Deus, tivesse um mediador, né, uma pessoa que pedisse a Deus as coisas para o povo, né? Mas como se você tem assistido os meus vídeos, você tem visto que tudo isso era uma sombra, né? E Deus escolheu uma tribo dali e selecionou o sacerdote, né? Para que o povo buscasse o sacerdote, para que o sacerdote pedisse a Deus, né? Através do sangue de animal, a expiação do pecado do povo. Então o povo precisava de um sacerdote terreno, né? Então todos iam para aquele lugar num determinado tempo do ano, e lá levava o seu animalzinho, e lá ele apresentava o sacerdote fazia o sacrifício, né, do sangue daquele animal puro, né? Isso apontava para Cristo, você já sabe, né? Então o povo precisava de um sacerdote. Mas na nova aliança existe um sacerdote, né? Porque nós vemos nas igrejas de hoje que eles têm prazer de se intitular de sacerdotes, né? Sou sacerdote da casa de Deus, né? E isso não é correto. Todos os servos de Deus, eles estão no mesmo pé de igualdade, né? Sendo que Deus levanta lideranças, né? Pessoas para instruir outras pessoas, mas que essas outras pessoas que são instruídas, elas vão aprender, elas vão instruindo mais pessoas, né? Que elas nunca vão ficar sentadas ali naquele banco só escutando e não acontecendo nada, né? Ou seja, buscando uma mediação através de um homem, né? Não é dessa forma, né? Existe a liderança que vai edificando pessoas, e aquelas pessoas também vão crescendo, né? E vão passando adiante, né? Mas dá-se a entender de que hoje tem uma geração que quer ficar toda a vida escutando e nada aprende e nada acontece, né? E toda a vida precisa de uma coisa. Eu vou pedir o meu pastor, o meu sacerdote, né? Se chamar de sacerdote eles acham melhor ainda, né? Mas não é assim, isso aí foi o passado, foi na sombra da realidade. Hoje a realidade, a Bíblia nos revela que todos nós somos sacerdotes, nós somos um ministério de reino sacerdotal para Deus. Depois que o véu foi rasgado, na morte de Jesus, na ressurreição que ele subiu ao céu, né, o véu se rasgou ali na morte dele. Então ali todos nós que se chegarmos para Deus, né, para Cristo, arrependimento, o novo nascimento, seremos transformados. A partir dali passamos a ser instruídos e consequentemente seremos um ministério de sacerdote, né? Todos nós podemos pregar a palavra, basta termos sabedoria, né? E a Bíblia vai nos chamar a atenção que não seja todos mestres, né? Porque requer muito cuidado, né? Não pode ser de qualquer jeito, né? Tem que ser bíblico, né? Não pode ensinar qualquer coisa, né? Então hoje é diferente, né? Hoje é diferente. Todos nós, Deus ouve a oração de todos nós, porque o sacrifício já foi feito, né? Então todos nós que estamos com o coração aquebrantado, nós podemos chegar, as nossas orações podem chegar diante de Deus, né? Pedindo intercessão por outras pessoas que estão na situação que não conhece a Deus ainda, ou que estão numa situação complicada, né? Podemos fazer essa função, né? Deixa eu ler um trecho que está em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz assim, ó:
Agora, pois, se diligentemente ouvisdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, né? Deus tirou o povo do Egito, quando chegou lá que ele foi fazer aliança com o povo, ele disse assim, se vocês ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todas as nações. Deus já queria que todos os povos fossem assim, né? Mas como o povo disseram que ouvia, mas não ouviram, isso aqui, Deus estava fazendo a antiga aliança. Já na antiga aliança, Deus queria que fosse assim, né? Mas por causa da desobediência do povo, não teve como ser assim, né? Aí diz assim no versículo 6: Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falará aos filhos de Israel, né? Então, ele queria que o povo ouvisse a voz de Deus. Deus ia falar os 10 mandamentos, né? E queria que o povo guardasse aquelas palavras no coração, não precisaria ir para uma tábua de pedra. Por causa do endurecimento do coração do povo, elas foram parar numa pedra, né? Os 10 mandamentos, né? Porque o povo desobedeceram, quebraram o primeiro mandamento, amaram outros deuses, né? Está lá em Êxodo capítulo 20. Né? Ou então o que acontece? Essa foi a primeira aliança. Mas Deus cumpriu o que ele queria fazer, né? Porque em Cristo veio para obedecer à lei, obedeceu à lei, então Deus fez uma nova aliança, e nessa nova aliança veio na morte dele. Então Deus fez a vontade dele, que era já da antiga, né? Deus fez. Porque o povo desobedeceram, então Deus levantou uma tribo que foi a menos infiel, a tribo Levi, né? Que quando Moisés desce com as tábuas, que ali ele chamou aqueles que queria servir a Deus e veio a tribo de Levi, né? Ou então Deus escolheu essa tribo e colocou ela como uma tribo sacerdotal, né? Todos nós sabemos que a tribo de Levi é a tribo sacerdotal de sacerdotes e de levitas, que trabalhavam no templo ali em favor, trabalhando no templo, fazendo a obra de Deus em favor dos homens, né? Então, por isso que foi, naquele tempo tinha um sacerdote, que as pessoas iam para o templo e pediam para o sacerdote isso, aquilo, né? Quando as pessoas queriam falar com Deus, falavam através do sacerdote. Hoje não. Hoje falamos através de Cristo, porque o véu foi rasgado. Somos nação santa, sacerdócio real. Então, a gente pede a Cristo e Cristo é o intercessor, né? Para conosco. Então, Deus queria fazer isso. Mas olha o que Pedro falou. Veja o que Pedro falou. Primeira carta do apóstolo Pedro, né? Capítulo 2, versículo... Começar do versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, né, os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, né? Cristo, para os que crê, é preciosidade, para os que não crê, né, é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, né? Ou seja, os desobedientes, eles não podem fazer isso, eles não são nação santa, né? Sacerdócio real, né? Todos aqueles que obedecerem a Cristo, eles serão nação santa, né? Povo escolhido, que Pedro vai dizer aqui no versículo 9. Vós, porém, vós quem? Vós que credes, né? Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, uma pessoa que se converteu, deixou as trevas, veio para a luz. Ele é agora um sacerdote real, né? Um povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Aquilo que Deus queria fazer na antiga aliança, conseguiu fazer agora, né? Ou então, nós não precisamos de um sacerdote, porque todo o povo que é convertido, que se reúne em nome de Deus, todos eles estão de pé de igualdade. Não tem ninguém mais poderoso. Pode até ter, se tem alguém de mais tempo de oração, alguém que busca mais, alguém que está mais constante na presença de Deus, pode ser que
A oração deles, não que só a oração deles seja ouvida, mas que a pessoa que não esteja dessa forma, que não esteja de conformidade com o que seja a vontade de Deus, né? Mas todos que viver de conformidade com a palavra, ele é um sacerdote, né? Ele pode interceder por as outras pessoas, por si mesmo, né? A Cristo, e Cristo intercede a Deus, né? Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 1, né? Eu quero ler do versículo 4, para encerrar. A Bíblia vai dizer assim, que eu quero pegar o contexto, né? João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Quer dizer, pelo sangue dele nos libertou dos nossos pecados, nós se arrependemos, fomos salvos pelo seu sangue, o sangue do justo, né? Então, depois disso, ele nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, né? Aqueles que foram lavados no sangue, aceitaram o Cristo como seu Salvador, né? E são obedientes a ele. Aí ele diz assim, que fomos constituídos reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, né? Amém. Ele está dizendo, somos aqueles que é lavado, né? Quero o evangelho de Deus, quero conhecer Deus, quero buscar Deus, chegar-se a Jesus, se arrepender dos seus pecados, foram lavados no sangue, então são sacerdócio, né, para Deus. Então, se você é um arrependido, você tem se chegado a Jesus com arrependimento, tem largado o pecado, a vida pecaminosa, né? E você tem buscado a Deus de todo o coração, você não precisa de um sacerdote terreno, né? A igreja junta, Deus recebe a oração deles que estão juntos, ou separado, né? Então Jesus vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, né? E ele te ouvirá, né? E a Bíblia vai dizer, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estará eu também, né? Então, a partir de 2 pessoas reunidas no nome de Cristo ali, estão orando a Deus, e Deus vai ouvir, a nossa oração vai chegar, se for verdadeira mesmo, a oração de um justo, né? Tiago vai falar que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Ou seja, Deus ouve a oração do justo, daquele que está em Cristo, né? Então é isso, irmão. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, tem alguma dúvida, quer falar algo sobre o assunto, diga aí nos comentários, né? Pra gente, que a gente responde, a gente faz vídeo também com acréscimo, né? Espero que você tenha compreendido. Deixe o seu like no vídeo, né? Compartilhe com seus amigos no WhatsApp, né? E se inscreva no canal, né? Para que o trabalho alcance mais pessoas, né? Que Deus abençoe a sua vida e que você fique na paz do nosso Jesus, o Cristo, o Messias de Israel, né? Eu agradeço a Deus por tudo. Amém.